como entender os timbres. Em alguns vídeos atrás, eu falei do timbre do violino, dos tipos de timbre, enfim. Mas como entender com maior precisão? Vamos falar um pouco a respeito disso. Vou falar de 3 questões, que dentro dessas 3 questões vocês podem se aprofundar. Eu vou passar aqui para vocês algumas tarefas também, tá bom? Nesse vídeo aqui vai ter tarefa para vocês. E os caros amigos que estão nos acompanhando podem nos enviar instrumento para ajuste de todo o Brasil. É só entrar em contato através do WhatsApp na descrição, que será um prazer atender vocês. Vou passar opções de valores, como fazer envio. É bem simples, a gente recebe um instrumento do mundo todo, né? E também vou passar para vocês formas de pagamento que a gente parcela no cartão de crédito, tá bom? Enfim, como entender o timbre? Primeiro é que você tem que ter repertório. Por exemplo, é muito comum nós termos pessoas que nunca ouviram quase nada de música clássica, né? Principalmente tocando violino, irmãos nossos, porque a gente aprende ali na igreja, aprende a tocar os hinos e não tem muito repertório, né? Então, primeira coisa que vocês têm que ter é repertório. No caso do violino, conheçam os concertos para violino de orquestra, os de viola, os de cello. Você tem que ter repertório. Por quê? Se eu for falar o seguinte, irmão Felipe, me dá uma explicação de um som claro e de um som escuro. Ouça lá no segundo movimento do concerto para violino do Tchaikovsky. Depois você ouça o terceiro movimento. Não conheço, nunca ouvi. Então você não tem referência, tá? Por exemplo, os enólogos, os sommeliers, né, dizem que os melhores, né, do mundo foram filhos de chefes de cozinha. Por quê? Quem é chefe de cozinha, cozinha com aquele repertório imenso, né, de coisas, né? Então a pessoa tem referências. Eu, como vocês sabem, eu gosto de apreciar vinho, respeito quem não gosta, eu preciso apreciar, né? Quando eu falo gosto de apreciar vinho, eu tomo vinho uma vez por mês. Não imaginem eu sair caindo de bêbado. Então, você toma o vinho e fala assim, esse vinho, ele tem notas de açafrão, de baunilha, mas a pessoa não sabe o que é isso. Então não tem comparação, ou seja, não tem repertório. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Então é isso que eu estou querendo dizer no repertório, tá? Então, você precisa ter esse repertório. Como você vai ter esse repertório? Ouvindo o concerto, tá? E aí a gente parte para a segunda coisa, que é a comparação. Você literalmente desenvolver a percepção para fazer a comparação desses, tá? Como você vai fazer isso? Estudando, tocando bastante, lendo e de certa maneira igual a primeira, ouvindo bastante, porque aí você vai ter elementos para comparar. E um exercício que eu já vou passar para vocês, por exemplo, vocês vão ouvir, por exemplo, no caso, pode ser qualquer concerto vou pegar um concerto que tem muita gravação, que é o para violino e orquestra do Tchaikovsky, né? Ouça esse concerto do Max Bruch, número 1, com diversos intérpretes, tem 3 movimentos. Então ouça ele com Itzhak Perlman, com a Hilary Hahn, ouça com Jeroen Menuhin, com uns 20 violinistas. Claro que isso é um projeto para longo prazo. E aí você vai ouvindo e vai anotando a diferença. Olha, esse faz mais rápido, esse faz mais devagar. Perfeito, você já percebeu uma diferença, que é da duração, que é a velocidade, que é uma mais simples, como eu já falei, primeiro processo a ser descoberto pelo homem. E aí você depois vai, nossa, peraí, você vai usar um termo assim, esse violinista tem um som mais ardido. Você já usou, você percebeu, o outro é mais aveludado, o outro é mais, e você vai pegando e vai ganhando essas diferenças. E, gente, é igual quando a gente começa com ganhar. Quando a gente começa com ganhar, a gente não entende muito o que está acontecendo ali. E depois você vai tendo uma maturidade espiritual, vou dar um exemplo aqui polêmico, até para você conseguir entender que muitas das vezes estão falando uma coisa improcedente ali. Não acontece? Com a gente que é mais velho, já de casa,
né? A gente está congregando, aquele irmão lá falou uma coisa, testemunhou uma abobrinha e tal. Mas quem está começando não percebe, tá? Então, é isso aí. Você vai desenvolvendo o seu ouvido musical, tá bom? Então, são essas duas questões. A 3, desenvolvendo o ouvido. Você fazendo isso, você vai desenvolvendo o ouvido. Como entender de timbres? Faça isso, que já vai ajudar muito seu ouvido, tá bom? E para você ter o timbre do seu instrumento bonito, aveludado, soando bem, basta entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou te passar, tá? Todas as opções de ajuste. Vejo vocês no próximo vídeo. Até!